Interrupção entre as refeições. Pode ou não pode? Vejamos agora como nós devemos agir de acordo com a lei judaica a respeito deste tópico. Se a pessoa ingerir alimentos cuja bênção posterior a Brahá Aharoná é Birkat Hamazon, como pães, ou Me'en Shalosh Alamiriá, a bênção recitada após a refeição com massas, como bolo ou biscoitos, ou Boré Nefashot, que é recitada após a ingestão de frutas, em princípio, a pessoa não deve levantar-se do local onde ela comeu estes alimentos antes de recitar a Brahá Aharoná. Porém, existe uma leniência em relação à bênção de Boré Nefashot, sendo possível a pessoa recitá-la até mesmo em outro cômodo. Mas o recomendado é que ela não faça assim, para que não entre em safek, em dúvida se a bênção é válida ou não, e também para que a pessoa não acabe se esquecendo de recitar esta bênção. Agora imagine comigo a seguinte situação. Você está sentado à mesa com a sua família em uma refeição cuja Brahá Aharoná é Birkat Hamazon ou Me'en Shalosh. Então você precisa se levantar para ir ao banheiro, porém você pretende retornar à mesa para continuar a comer e então recitar a Brahá Aharoná correspondente. E agora, você precisa recitar a bênção anterior ao retornar à mesa novamente ou não? A resposta é que você pode ter como base a brahá recitada anteriormente, caso você tenha ingerido kazait daquela refeição antes de se levantar do seu lugar. Caso você não tenha ingerido kazait, será necessário recitar a brahá correspondente àquele alimento. Bediavad, pós-fato, você poderá também comer em outro lugar para o qual se dirigiu, tendo por base a brahá que foi recitada antes, isto somente se tiver comido kazait. Entretanto, quando saiu do seu lugar e tinha a intenção de não comer mais, os Ashkenazim consideram Esear Adaat, que significa um desvio da atenção ou uma interrupção. E a pessoa não pode voltar a comer quando regressar, sem que antes recite as brachot que são apropriadas sobre cada alimento. De qualquer forma, ela não recitará a brachá aharoná antes de recomeçar a comer. No caso do Sefaradim, a pessoa pode voltar a comer normalmente, tendo por base a brachá anterior. Nesta situação, caso continuem a comer o pão, tanto Sefaradim quanto Ashkenazim devem fazer o Netilat Yadayim sem brahá. Ainda neste exemplo da refeição com seus familiares, como existem outras pessoas presentes à mesa, pós-fato, quando você retornar ao seu lugar, você não precisa recitar a bênção correspondente sobre aquele alimento, mesmo que você não tinha a intenção de comer novamente. Isto porque os seus familiares ainda estão sentados à mesa. Agora, se todo mundo já se levantou e apenas você deseja comer mais daquela refeição, será necessário recitar a bênção anterior sobre aquele alimento. Se tiver necessidade de sair para cumprir com uma mitzvah, por exemplo, um pobre bate à porta de sua casa pedindo caridade no momento da refeição, você já ingeriu kazait, ou você não ingeriu kazait. Poderá sair em ambos os casos e, ao voltar, você pode continuar a sua refeição sem fazer a brachá. Agora eu apresento para você o conceito de Shinui Makom, a mudança de local. Se, por exemplo, ao recitar a brachá sobre o pão, a motzi, o indivíduo que a recitou deseja continuar a comer o pão em outro local, seja em outro cômodo em sua casa ou até mesmo em algum vizinho. Neste caso, a pessoa deverá agir da seguinte maneira. Para os Ashkenazim, é permitido que, mesmo a princípio, ela coma este pão em outro local, seja em sua própria casa, seja na casa de outra pessoa. Isto porque ela intencionava comer em outro local no momento em que ela recitava a brachá de Amotzi. Para os Sefaradim, isto é válido somente no caso de intencionar comer do pão em outro cômodo da sua própria casa, mas não é válido para o caso dela comer em vizinhos. Porém, alguns Sefaradim sustentam
que assim como é permitido para os Ashkenazim neste caso, também é permitido aos Sefaradim. De qualquer modo, para que os Sefaradim não se coloquem em situação de dúvida, o correto é que na hora de fazer Netilat Yadayim, ele faça um gesto que demonstre a sua intenção de comer em outra casa, como por exemplo, dar um passo em direção à porta, em sinal de que pretende sair. Neste caso, ele pode continuar a comer em outra casa, saindo assim da dúvida. Conforme todas as opiniões, tanto para Ashkenazim quanto para Sefaradim, quando se trata de alimentos cuja brachá aharoná é boré nefashot, a intenção somente é válida de um quarto a outro na mesma casa e não de uma casa a outra. Há duas situações que não são consideradas shinui makom, a mudança de local. A primeira é se o local para onde o indivíduo se deslocar for possível ver o lugar de origem, mesmo que parcialmente, quando os dois ambientes estão na mesma casa, isto é, um deslocamento de um quarto para outro. A segunda situação é se o indivíduo se deslocar para um lugar no qual costuma entrar enquanto está comendo. Por exemplo, se a pessoa for da sala de jantar para a cozinha por algum motivo ligado à alimentação, ou quando a dona da casa tem o hábito de entrar no quarto dos filhos para dar uma olhada neles no meio da refeição. Nestes casos, é considerado como se a intenção de deslocar-se de um quarto para o outro já existia quando ela começou a comer. Quem tiver de ir ao toalete durante a refeição com pão, ao voltar para continuar a sua refeição, não deverá recitar as brachot novamente. O mesmo ocorre no caso de alimentos cuja brachá aharoná é boré nefashot.